vamos lá para a palavra. Lucas capítulo 15, no versículo 11. Poderoso Deus, soberano Pai, abra o nosso entendimento para a tua palavra, Deus. Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar. Venha ajudar essas mães, esses pais, esses filhos. Venha ajudar essas pessoas, Senhor, que estão me ouvindo dentro dessa live, fora dessa live. Meu Deus e meu Pai amado, abre o nosso entendimento para entender a Tua palavra, para entender a Tua vontade, para entendermos uns aos outros, para essa esposa entender esse marido, para esse esposo entender essa esposa, para os filhos entender seus pais, para os pais entender seus filhos, para esses pastores entender suas ovelhas, para as ovelhas entender os seus pastores. Oh, Senhor, venha dar-nos entendimento, meu Deus e meu Pai amado, que precisamos. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode dar a vitória. O filho pródigo, foi essa palavra que Deus me deu. Eu espero que fale com você. O filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. O homem, tinha 2 filhos. Filho pródigo. Lucas capítulo 15, no versículo 11 adiante. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos meus bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Então, o mais moço, olha só, lembra que eu estava falando na live da maturidade? Eu não estava falando da juventude, mas de pessoas que têm a mente de meninos. E tem pessoas que têm a mentes maduras. O que é uma mente de menino? Que não tem responsabilidade com nada, que não tem entendimento do que faz. Pessoas que têm entendimento de maturidade são pessoas que sabem o que faz. Entendeu? São pessoas que sabem o que faz, que fazem com entendimento, que está prejudicando alguém, que está errado, que está usando o nome de Deus em vão, que está usando o nome de Deus para se dar bem, que está usando o nome de Deus para enganar os outros, que está usando o nome de Deus em vão, não é isso? Então, são pessoas, o quê? Maduras ao ponto de pegar o nome de Deus para usufruir das dificuldades dos outros, né? Estamos entendendo? Então, a gente tem que ter entendimento, amadurecimento da fé, amadurecimento da palavra de Deus, amadurecimento para sabermos resolvermos nossas situações. Não é verdade, gente? As pessoas, elas querem que os outros resolvam o problema delas. As pessoas querem, às vezes, resolver o problema dos outros. Só que o quê? Cada um de nós temos a nossa vida para viver. Cada um de nós tem os nossos problemas para resolver. Você está entendendo? Não adianta tu pegar, você que é aí maduro, já é maior idade, pegar os teus problemas e tu passar para os teus pais. Não, quem tem que resolver teus problemas é você. Né? Você que bate no peito que já tem 18 anos, né? Você que bate no peito que você já é de maior, você é de maior para quê? Para confrontar teu pai, para confrontar tua mãe, para ter liberdade, mas você não é de maior para resolver os teus problemas? Mas você não é de maior para ter responsabilidade com a tua vida, com a tua esposa, com o teu trabalho? Tá entendendo o que é maturidade, o que é ser de maior, o que é ter maturidade na vida? Não tá relacionado com idade, gente. Não tá. Eu já vi pessoas com 15 anos de idade com uma maturidade, com entendimento, com responsabilidade. E eu já vi pessoas com 50 anos, 60 anos, sem entendimento, sem responsabilidade.
Tá entendendo? Sem compromisso, sem maturidade, apenas na idade da velhice, mas ainda continua querendo ser os garotões, as garotonas, mentes de meninos, mente de meninas, sem entendimento, sem compromisso, sem responsabilidade. Por que que muitas pessoas estão em depressão? Por que que muitas pessoas estão aí sem conseguir dormir? Por que que muitas pessoas estão vivendo o que estão vivendo? Por causa desses tipos de pessoas imaturas, irresponsáveis, sem compromisso, sem obediência. Por causa desses tipos de pessoas, gente. Estamos entendendo? Então, esse filho mais moço aqui era moço, porque era o caçula, e também a sua mente era imatura. A sua mente era sem entendimento. Esse filho aqui, gente, ele pediu a parte dele, do pai, da herança, para ir viver a vida dele. Olha o que o pai fez, gente. O pai deu. Ele não era o mais moço? Ele poderia não ter dado. Não, você não vai. Eu sou responsável por você, não vou te dar. Foi diferente. Olha aqui a maturidade desse pai. O pai repartiu tranquilamente. Tá aqui, meu filho. É isso que você quer? Tá aqui. Tá entendendo? Você tá entendendo o que Deus quer falar com você? Se o teu filho tem algo que viver alguma coisa, o que você tem que fazer? É isso que você viver? Quer viver? Então viva. Viva. Tá entendendo? Viva. É isso. Abençoa teu filho. Se ele quer ir embora de casa, abençoa teu filho. Não fica aí, não, triste, chorando. Não fica aí querendo dizer, não, meu filho não vai, né? Minha filha não vai. Ah, quer sair de casa? Faça como esse pai aqui fez. Abençoa teu filho. É isso que você quer, tá aqui, a parte da herança. Não foi? Não foi isso que ele fez? Esse pai aqui se humilhou pro filho. Não, meu filho, não vai, que tu vai sofrer, que tu vai errar, que tu vai quebrar a cara. Foi isso que ele disse pro filho? Não, não foi isso. Ele deu ali a parte da herança pro filho. Então, muitas das vezes, gente, é isso que nós precisamos fazer com nossos filhos. Deixar eles viverem a vida dele. Deixar eles aprender, deixar eles passarem o que tiver que passar, para poder eles reconhecer o lugar que eles têm que estar. Porque essa história aqui do filho pródigo é muito conhecida, gente. É muito conhecida, né? Então, a gente sabe que o que aconteceu? O filho pródigo, esse filho, ele foi viver o que tinha que viver, não foi? Presta bem atenção. O pai deu a herança pro filho, gente. Repartiu. E ele foi embora. O pai não segurou o filho em casa. É que nem a mulher, é que nem o casal. O marido tá dizendo para a mulher, eu vou me embora. Aí a mulher tá lá. Não, não vai embora, não me deixa, não me abandona. Tá lá se humilhando pro marido. Mas o marido tá com o entendimento de ir embora. Deixa ele ir. Continua orando. Continua se humilhando para Deus, continua buscando a Deus, fala para Deus, Deus, ele é meu marido, traz ele de volta transformado. Você não tem que impedir alguém que quer ir embora de ir embora não, gente. Você está entendendo? Cada um de nós tem nossas decisões, tem nossa vida para viver. Não é de menor, não é uma criança que você é responsável pela criança. Se já chegou na idade de maior, como eles dizem, então deixa eles viver a vida deles. Deixa eles aprenderem. Você não aprendeu? Você não aprendeu? Por que tu não quer que teu filho aprenda, que a tua filha aprenda? Então, muitas das vezes, é os pais que estão impedindo os seus filhos a amadurecerem. É os pais que estão impedindo os seus filhos a terem responsabilidade. Sabe por quê? Porque todo o problema do teu filho é tu que quer resolver. Toda a dívida do teu filho é tu que quer pagar. É muito fácil fazer um monte de dívidas para o papai pagar, para a mamãe pagar, não é não? Aí o filho tá lá numa boa, curtindo, tá lá com os porcos, tá lá na prostituição, e o papai tá cheio de conta, a mamãe tá cheia de conta. A mamãe tá preocupada, o papai tá preocupado, não dorme mais, não come mais, ou não se alimenta direito por causa das dívidas dos filhos. Tá entendendo, gente? Pelo amor de Deus, quantos pais que ainda não amadureceram? Você acha que é amar? Você acha que amor é isso? Você acha que o amor é você viver a vida dos outros?
Você acha que amor é isso? Você acha que o amor é você proteger os teus filhos, é você pegar os teus filhos, colocar aí dentro da tua casa, aí eles não vão poder casar, eles não vão poder ir para a rua, porque para ser protegido mesmo, tem que ficar dentro de casa 24 horas. Né? Aí você vai dizer pro teu filho, fica aí que eu vou te dar alimento, vou te dar tudo, a tua esposa vem morar aqui dentro, teus filhos, tu vai ter que casar, vai viver comigo, é assim que tu quer tratar os teus filhos? É assim? Na tua dependência? Sempre na tua dependência e não na dependência de Deus? Então esse pai aqui, quando o filho mais moço, hein? Mais moço, não foi o mais velho, pediu a herança, o pai deu, gente. O pai deu. Então você não pode impedir o teu filho viver aquilo que ele quer viver. Ai, irmã, mas ele vai quebrar a cara. Deixa ele quebrar a cara. Jesus depois vai lá curar os ferimentos dele, né? Depois vai curar os ferimentos dele. Então, muitas das vezes os pais não querem que os seus filhos aprendam. Não querem. Muitas das vezes seus pais querem fazer dos seus filhos criancinhas. Criancinhas. Não, eu compro isso, eu te dou isso, eu pago isso, eu faço tudo por ti, meu filho. Né? Fazer tudo pelo filho, gente, não significa viver a vida do filho, não. Fazer tudo pelo filho é ensinar o filho a ser responsável. Porque muitas das vezes você está ensinando o teu filho a ser irresponsável. Qualquer problema é o papai que resolve e a mamãe que resolve. É? Qualquer problema, corre para a mamãe, corre para o papai. Teus filhos não vão crescer. Não vão. Não vão crescer. Por quê? Porque você está impedindo eles de crescer, gente. Esse pai aqui deu a herança para o filho. Tá entendendo? Esse pai com a mente madura, com a mente de Deus, com a mente ali cheio da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, ele deu a herança. Não foi isso, ele não amaldiçoou o filho dele, ele não disse, tu vai sofrer, tu vai perder tudo, não. Esse pai não falou isso, não. Tu vai quebrar a cara. Às vezes o teu filho quer ir embora de casa, tu abre a tua boca dizendo, tu vai sofrer, tu vai quebrar a cara, tu vai voltar para casa dependendo de mim, tu vai lançando palavras que acontecem na vida do teu filho. Entendendo, gente? Esse pai aqui deu a herança pro filho, abençoou o filho. E o que aconteceu? E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Foi para longe do pai, né? Foi viver a vida dele com dinheiro, né? Com a herança, irresponsável. Esse filho, gente, ele saiu com dinheiro de casa. Ele poderia ter multiplicado o dinheiro dele. Ele poderia ter investido aquela herança para crescimento, né? Para ele progredir. Mas o que foi que ele fez? Ele pegou o dinheiro e gastou com os prazeres. Ele pegou o dinheiro e gastou o dinheiro com a prostituição. Não foi isso que ele fez? E por causa disso, sem amadurecimento, lembra lá do início da live que eu falei? Há tempo para todas as coisas. Aquele filho mais moço achava que já era o tempo de ir embora de casa. E não era, gente. Não era o tempo dele ir embora de casa. E tem mais. Lá, olha só. Aqui é a história do filho. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidade. Olha só. Então, aquele filho já começou a padecer necessidade. O dinheiro foi acabando, né? Ele já não tinha mais para se sustentar, para viver a vida boa, para bancar os outros, né? Porque ali ele estava nas festas, ele estava bancando os outros. Não, eu pago, né? Vamos lá, que eu pago. Só que o dinheiro acaba, gente. Se você não guardar, se você não prevenir, se você não tiver o entendimento de como gastar o teu dinheiro, mesmo você tendo uma herança, mesmo você sendo rico, vai vir alguma dificuldade que você vai ter que estar preparado. Então, esse jovem aqui, ele não se preparou para a dificuldade. O que foi que aconteceu? Acabou o dinheiro. Acabou. Aí, o que foi que aconteceu? Chegou-se um dos cidadãos daquela terra, qual mandou
para os seus campos apacentar porcos. Aí ele já teve que trabalhar para ver se comia, né? Ele foi cuidar dos porcos. Olha aí, hein? Cuidar dos porcos, não foi cuidar de ovelhas, foi cuidar de porcos. Oh, coisa difícil, hein? Já é difícil cuidar de ovelha, imagina de porco, gente. Só quem entende a palavra de Deus sabe o que eu estou falando. Porque porcos, pela palavra, são as pessoas que não querem nada com Deus. São as pessoas que zombam de Deus, são as pessoas que blasfemam de Deus, são as pessoas que escarnecem de Deus. Esses são os porcos pela palavra. As ovelhas são aquelas que até se sujam, mas o Senhor as limpa. As ovelhas são aquelas que ainda não são perfeitas, que ainda até não têm direção, porque precisa de Jesus para ser a sua direção, para ser o seu pastor. Mas ainda assim são ovelhas. Os porcos, né, é diferente. Eles não querem um pastor. Então, louvados, ele não quer Jesus para dirigir sua vida. Não querem. Tá entendendo? Então, tem pessoas assim que não querem ser dirigida pelo Espírito Santo, não querem ser dirigida pela palavra de Deus, não querem ser dirigida por pessoas que têm vida com Deus, mas são dirigidas por porcos. Tudo que um porco fala, estão lá fazendo. Mas se for alguém dirigido pelo Espírito Santo te aconselhar, você não quer fazer. Feliz aquele que ainda ouve a voz do Espírito Santo, né? Ouve a palavra de Deus. E aí, o que diz? E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada, né? Assim, quando acaba o dinheiro, ninguém quer te ajudar. Quando acaba o dinheiro, pronto, tu perde amigos, às vezes tu perde até tua esposa, quando acaba o dinheiro. Tem mulheres que estão casadas enquanto o marido tiver dinheiro. Quando está na dificuldade, pronto. Ai, vou deixar meu marido. Por quê? Porque está desempregado. Vou deixar meu marido. Por quê? Ah, porque agora ele não consegue trabalho. Eu vou deixar meu marido. Por quê? Porque agora, porque ele tá, não pode me ajudar, não pode comprar nada, tá desempregado. E aí, pelo amor de Deus, quer dizer que ele é teu esposo só no momento bom? No momento difícil dele, que ele está no desemprego, ele já não é mais teu esposo, não serve mais para ser teu esposo? Você está entendendo, gente? Então é isso. Tem pessoas que vão te querer nas suas vidas enquanto você tem dinheiro para bancar ela. A gente não pode obrigar as pessoas a qual a direção elas tomarem. A gente prega a palavra, a gente fala a verdade, mas é você que vai tomar a sua decisão e sua escolha. Então, ele aqui começou a passar dificuldade, comer com os porcos, e tomando em si, disse: quanto jornaleiro do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e pequei contra o céu. Olha só, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei para Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu acho muito linda essa parte aqui, a qual ele, depois que ele passou por esse sofrimento, gente, que o filho pródigo passou por esse sofrimento, ele comeu o que sobrava dos porcos, ele foi comer com os porcos, ele foi ter que trabalhar, um trabalho que não era bom, gente. Um trabalho que não era bom. Como é que pode alguém que estava com seu pai, alguém que era dono, né? Porque ele era dono, o que era do pai era dele, não é isso? Comia do bom e do melhor. E essa pessoa sem entendimento, gente, com ansiedade de curtir a vida, de viver a vida, foi embora de perto do seu pai, né? Mas o seu pai não impediu ele de ir. Então, essa história aqui, essa parábola, ela é muito interessante, ela ensina muito. Porque esse pai, com certeza, ele ficou preocupado com o filho. Mas mesmo ele preocupado com o filho, como que meu filho ia viver longe dele, né? Ele não impediu o filho de ir embora, de viver a vida dele, de conhecer aquilo que ele queria conhecer, dele aprender aquilo que ele tinha que aprender, gente. Então não fica impedindo o teu filho crescer.
Não fique tratando teu filho, tua filha como uma meninazinha, um meninozinho, que você que é o responsável por ele. Não fique fazendo isso não, porque você está impedindo Deus de você está impedindo Deus trabalhar na vida do teu filho, sabe por quê? Porque você acha que você faz melhor do que Deus. Esse pai aqui, gente, esse pai, ele deu a herança para o filho mais moço. Esse pai deu a herança para o filho mais moço. E o que foi que aconteceu? Ele em nenhum momento ele disse: meu filho, tu vai quebrar a cara. Meu filho, tu vai se dar mal. Meu filho, ainda não é tempo de tu ir. Ele, em nenhum momento ele falou para o filho: não, não vai. Ele abençoou o filho. Né? Tu quer viver tua vida? Vai. Vai, você tem que deixar teus filhos viver a vida deles. Ou eles vão se dar bem ou eles vão se dar mal. Mas tem uma coisa, se eles se dar mal, eles vão voltar para tua casa. Eles vão reconhecer que você estava certo e que ele estava errado. Então, aqui, o que aconteceu com o filho pródigo? Gente, ele se arrependeu. Ele comparou a vida dele com o que ele tinha com o pai e ele comparou a vida dele longe do pai. Olha só, ele era moço, não era? Mas ele tinha visão, ele via como é que o pai tratava os funcionários dele. Então, naquele momento, ele disse: poxa, o meu pai, os jornaleiros, empregados do meu pai, come bem. E ele estava passando fome. O que foi que ele fez? Naquele momento ele se arrependeu, gente. Ele entendeu que ele não devia ter saído do lugar aonde ele estava bem. Esse que é o problema dos seres humanos. Às vezes você está no emprego que está bom para você, mas você sai. Você sai porque você quer um emprego melhor. E aí o que acontece? Aí você está desempregado porque você saiu querendo um emprego melhor e acabou ficando desempregado por muito tempo, né? Então a gente tem que ter muito amadurecimento para saber o tempo de sair do trabalho. Se o teu chefe te mandar embora, é uma coisa. Mas você pedir para sair do trabalho, para ir atrás de um emprego que você nem sabe que se vai conseguir, é totalmente diferente. Eu sempre aconselho as pessoas que querem mudar de emprego que primeiro elas consigam outro emprego para poder abandonar o emprego que querem abandonar, né? Porque tem gente assim, não, eu vou tomar uma decisão de querer algo melhor na sua vida, mas sem entendimento, sem certeza que vai viver o melhor. E às vezes está lá, num trabalho que aos teus olhos parece que não é bom, mas todo dia todo mês tem teu salário, tu consegue pagar tuas dívidas, tu tem onde trabalhar, tu não está dependendo dos outros, mas você está aí dizendo que o trabalho não é bom. Aí você quer outro trabalho e fica desempregado, né? Não, eu vou sair, vou pedir a conta e vou atrás de outro trabalho. E tá aí muito tempo desempregado. Por quê? Porque você saiu no tempo errado. Você saiu na hora errada. Você tomou uma decisão na ansiedade. A ansiedade é isso. Vivendo num tempo, gente, que nada tem sido fácil. Tudo é difícil. Nada tem sido fácil, tudo é difícil, tudo é com luta, tudo é com dificuldade. Hoje nós estamos vivendo um tempo, gente, se você disser assim, tudo vai bem, a gente diz que vai bem porque nós temos Jesus na nossa vida. Mas todos os dias todo mundo está com luta, com sofrimento, com dores, chorando por filho, chorando pelo marido, chorando desempregado, chorando por alguma situação. Então a gente está vivendo esses dias maus, esses dias trabalhosos. Só saia do trabalho quando você tiver certeza que você vai ter uma garantia fora desse trabalho, né? Porque já pensou você sair de um trabalho para ficar mais preocupada, para você ficar dependente dos outros, né? Às vezes as pessoas não vão te ajudar de bom coração. Às vezes as pessoas te ajudam por um tempo, mas elas não vão te ajudar o tempo todo ali, né? Ali, por enquanto você está desempregado. Daqui a pouco as pessoas vão dizer, tá nas minhas custas, né? Assim que falam.
está na minha custa, saiu do emprego para viver nas minhas custas, você estava trabalhando, agora está aí preocupado, né? Está querendo ajuda, está querendo que eu te banque, está querendo que eu te sustente. Tem pessoas que são assim, gente. Então não é fácil. Quando nós tomarmos uma decisão, nós temos que pensar bem, orar muito. Às vezes você acha que está vivendo algo que não é bom na tua vida. Foi isso que esse filho aqui fez. Ele achava que ele não tava bom na casa do pai, gente. Ele achava que não estava bom lá como herdeiro, né? Porque ele era herdeiro, né? E foi o quê? Foi lá curtir, saiu da presença do pai, saiu da família. E o que foi que aconteceu? Perdeu, voltou. Graças a Deus que voltou arrependido. Porque tem filhos que voltam para a casa do pai, mas não é arrependido. Tem filhos que voltam para a casa do pai porque não tem mais onde morar. Tem filhos que voltam para a casa do pai porque estão desempregados. Aí volta para a casa do pai porque sabe que o pai vai sustentar. Porque sabe que o pai vai sustentar os netos. Você está entendendo o que Deus tem que estar falando aqui conosco? Que os teus filhos que forem embora de casa, eles têm que voltar para você com arrependimento, com sinceridade, reconhecendo que em casa é o melhor lugar. Eu estou voltando para minha casa porque a minha mãe é boa para mim, porque o meu pai é bom, porque aqui a gente não é rico, mas nós temos o que comer, né? Eu não é o resto da comida dos porcos. Então, gente, o arrependimento, tem marido que volta para a mulher sem arrependimento. E o que acontece? Daqui a pouco esse marido vai embora de volta. Vai de volta para a mesma vida. Por quê? Ele voltou para a mulher, pediu perdão da boca para fora, mas não se arrependeu não da vida, do que viveu fora de casa. Tá entendendo? Então é assim, o arrependimento leva a mudança de vida, gente. Quantas vezes teus filhos já pediram perdão da boca para fora? Só pediram perdão de você porque quer que você ajude de novo naquilo que eles querem. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas são muito manipuladoras, gente. Muito manipuladoras. Aí chega lá, pede perdão, vou pedir perdão da mamãe. Aí pede perdão da mamãe, daqui a pouco tá lá pedindo ajuda da mãe para alguma coisa. Aí esse filho, ele não voltou para casa, não foi porque ele reconheceu que ali a família dele era lugar melhor. Então, tem filhos que voltam para a casa dos seus pais porque não tem para onde ir. Não porque se arrependeram da sua vida errada, das práticas erradas, não porque reconheceram, né, o lugar que estavam. O lugar que estavam era ruim. Não, esse lugar, eu voltei, pai, porque eu me arrependi. Hoje eu tenho um entendimento que eu pequei, pai, contra ti. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus. E voltei, né? E voltei com o entendimento que eu fiz algo errado na minha vida. Quando teu filho vai pedir perdão para você, ele fala para você: eu errei, hoje eu tenho um entendimento que eu errei na minha vida, que eu fiz algo errado. Ou ele chega: ah, mãe, me perdoa. Aí tu fica feliz com esse perdão. Isso é só para querer te manipular e ele conseguir o que ele quer perto de você. Então aqui a palavra de Deus ensina, gente. E esse pai aqui, ele não foi atrás do filho, não. Eu imagino, né, que esse pai ficou orando. Quantas vezes esse pai ficou chorando, comendo e dizendo: o que o meu filho está comendo? O que o meu filho está fazendo? E quantas vezes, gente, eu vi meu pai chorando na mesa quando ele estava comendo. E ele dizia bem assim: onde que o teu irmão está? Será se ele está comendo? Eu vi meu pai fazer isso muitas vezes. O meu pai, eu sempre estive perto do meu pai e da minha mãe, gente. Sempre, principalmente quando eles estavam enfermos. Eu já era casada, mas sempre estava lá, ajudando eles. Aí, às vezes, eu saía com meu pai para levar ele para receber o salário dele. Aí a gente chegava, almoçava, depois eu ia para minha casa. Aí o meu pai chorava. Será se meu filho está comendo? Será se a minha filha tem comida? O meu pai era assim.
Então, esse pai aqui, com certeza, quando ele ia comer, ele ficava pensando no filho. Mas uma coisa que esse pai ensina, que ele nunca foi atrás do filho. Ele sabia que o filho tinha que viver a vida dele. E muitas das vezes os pais não querem que os filhos vivam sua vida. Ou se o teu filho vai sair de perto de você, vai se dar bem, ou o teu filho vai sair de perto de você e vai se dar mal. O teu filho ir embora de casa não significa que ele vai viver uma vida errada, não. O teu filho ir embora de casa, muitas das vezes eles vão embora de casa, mas eles têm uma vida boa, entendeu? E não todas as vezes o teu filho sai de casa para perder, não. Tem filhos que saíram de casa para ter a sua responsabilidade, para ter a sua vida própria, a sua intimidade, o seu particular, não é verdade? E para fazer ali, para viver a sua vida. Tá entendendo? Não é o problema de ir embora. É o problema como vai embora. Com que entendimento vai embora? No que tempo vai embora? É o tempo de você se desligar do teu pai, da tua mãe, ter tua esposa, ter tua família. Mas tá a tempo que é o tempo ainda de te amadurecer. E esse filho, ele foi embora da casa do pai sem maturidade, sem responsabilidade, sem compromisso, sem entendimento. Por quê? Porque ele saiu com dinheiro da casa do pai e perdeu tudo. Perdeu tudo. Ele poderia ter pego a herança, ter investido em algo e se manter fora da casa do pai, crescer fora da casa do pai. Então, o que Deus ele quer te ensinar e me ensinar? Que nossos filhos vão ter a vida deles para viver. Se eles tiverem que errar, mas vão aprender. Porque esse filho pródigo errou e aprendeu. Gente, a palavra de Deus é muito clara. Aquele que não vem por amor, vem pela dor. E muitas das vezes, o teu filho tem do bom e do melhor, mas não quer saber de Deus. Não quer saber nem de você. Não tá aí te sugando como filho, né? Tá aí te sugando como filha, mas não te ajuda em casa, não te alegra, não te abraça, não te respeita, não te honra, mas tá aí dentro de casa. E tem muitas das vezes, teus filhos precisam aprender a viver, a te valorizar. Porque o filho só valoriza um pai, uma mãe, quando perde. Quando perde o quê? As mordomias, ou então quando morre, não é isso? Aí começa a sentir falta do pai. Se a minha mãe tivesse aqui, não ia me negar comida, né? Se a minha mãe tivesse aqui, se meu pai tivesse aqui, não ia me negar comida. Se a minha mãe tivesse aqui, eu ia ter onde morar, porque os irmãos não querem ajudar aquele que está lá precisando de ajuda, não vai ter paciência, não é isso? Então, gente, muitos dos pais estão impedindo seus filhos crescer, seus filhos amadurecer. Nós temos responsabilidade com nossos filhos enquanto eles são de menor idade, né? A criancinha que precisa ser ensinada, a criancinha que precisa ser cuidada. Mas quando chega na maior idade, gente, a responsabilidade já não é nossa. Quando chega no entendimento das escolhas deles, né? Não, agora eu já sou de maior, eu tenho que viver a minha vida. Então deixa teu filho viver a tua vida, viver a vida deles. Continua o quê? Orando. Continua confiando em Deus. Continua de joelho dobrado. Continua ali intercedendo pelo teu filho. Senhor, livra meu filho, liberta meu filho, ajuda meu filho. Continua nas tuas orações, mas não impeça teu filho viver a vida dele, tua filha viver a vida dela. Ou eles vão se dar bem ou eles vão se dar mal. Se eles se dar mal, eles vão correr para a casa do papai e da mamãe. Não tem outro lugar não, gente. Vizinho não vai querer teus filhos, não. Teus irmãos não vão querer teus filhos. É difícil. É difícil, gente. Quem quer filho é pai e mãe.
Quem sempre está com a porta aberta para filhos é pai e mãe, não é verdade? Eu estou falando de pai e mãe, eu não estou falando daqueles que não são pai e mães, porque tem pessoas sem compromisso, sem responsabilidade, que não são pais e que nem são mães. Tem pessoas que abandonaram seus filhos crianças, né? Por quê? Porque tiveram filhos fora do tempo. Por isso que a palavra de Deus, ontem eu estava meditando, gente, a palavra de Deus, que é o que mais eu faço na minha vida, que há tempo para todas as coisas. Só que as pessoas não querem esperar o tempo de Deus. As pessoas querem viver as coisas nos seus tempos, não no tempo de Deus. Os seres humanos são pessoas muito ansiosas. Eu quero um filho. Mas você tem estabilidade? Você tem condições de sustentar esse filho? Tem gente que diz assim, eu quero ter 5 filhos. Mas você tem condições de sustentar esses 5 filhos? Ou você acha que ter filho é um brinquedo? É um brinquedo que ele não vai comer, né? Tudo é de mentira. Que ele não vai se vestir. Que ele não vai ter que ter educação, porque é um brinquedo. Tem gente que é assim. Não, o meu plano é de ter tantos filhos. Antes de tu planejar ter tantos filhos, primeiro tenha um planejamento para sustentar esses filhos, para educar esses filhos, né? Porque se você não tem esse planejamento, teu filho vai passar fome. Ou muitas das vezes tu vai abandonar teu filho. Porque que muito pai está abandonando família. Porque ele não está tendo mais condição de sustentar os seus filhos. Aí é muito mais fácil ele arrumar outra mulher, ele se envolver com outra mulher que não tem filho e deixar aquela lá com os filhos. Não é assim que está acontecendo, que a gente tem visto? A gente tem visto um divórcio, gente. Tanta separação. Por quê? Porque esses homens estão fugindo de responsabilidade. Aí encontrou uma mulher sem filho, encontrou uma mulher que não tem preocupação, porque ele não tem filho com ela, a esposa ele tem filho com ela e tem muita preocupação lá. Aí ele vai encontrar uma que não tem preocupação, não tem nada, né, ali de responsabilidade. Você tá entendendo? Aí tá aí, se divorciando. E o pior de tudo é que eles botam a culpa ainda lá na amante. Mas não é não, é eles que estão fugindo da responsabilidade. Eles que estão abandonando seus filhos, sua família, sua esposa. Ou vice-versa, né? Tem mulheres que também que não estão aguentando a responsabilidade de ser uma esposa, está abandonando o seu marido. Está abandonando seu marido, porque não quer mais ser ter aquela mais responsabilidade. Aí vai lá se envolver com outro homem, vai lá se ter outra família, aí tem outra família e tem os mesmos problemas, né? Porque seres humanos é seres humanos. Então aí tem outra família, aí tem que trabalhar, tem que sustentar, tem que dar atenção, vai ter que cuidar da doença, aí vive tudo praticamente que viveu com a outra. Aí o que acontece? Não, meu casamento não tá bom. Por quê? Porque tá cheio de responsabilidade, tá cheio de compromisso. E quem é irresponsável nunca vai ter compromisso com ninguém. Filhos irresponsáveis não tem compromisso com seus pais. Vai ter compromisso com a esposa? Não vai não. Ele vai querer deixar a esposa porque ele é irresponsável com o pai e com a mãe. Então, muitas das vezes, gente, somos nós que impedimos nossos filhos de crescer. Não impeça teu filho de crescer. Deixa ele viver e confia em Deus. Deixa ele viver a vida dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ele deixa nós vivermos a nossa vida. Você sabia disso? É isso que tu quer viver? Deus, ele deixa a gente viver a nossa vida. E nós não queremos deixar os nossos filhos viver a vida deles, gente. Tá errado isso. Tá errado. Você quer tratar teu filho como uma criancinha que você tem que dar comida na boca, que você tem que vestir. Aí você tá aí. Eu não aguento mais. Tô cheia de dívida porque eu tenho que comprar tudo para meus filhos. E é tudo marmanjo, tudo adulto, tudo que já era para te ajudar. E tem mais.
Quando eles trabalham, eu quero é ver se eles pegam o salário dele e vão te ajudar. São poucos os filhos. Não, pai, eu quero trabalhar e vou te ajudar. Sabe qual é o maior erro do pai e da mãe quando o filho vai trabalhar? E aí o pai diz bem assim: vai trabalhar para te comprar tuas coisas, tá certo? Mas antes de tu dizer para ele, vai trabalhar para te comprar tuas coisas, você tem que dizer assim: meu filho, você vai trabalhar, vai comprar tuas coisas, mas você vai pagar essa conta aqui em casa, tá bom? Nós vamos dividir a despesa, tá entendendo? Porque você já vai estar ensinando para o teu filho que não é só trabalhar e gastar com lazer, não. Tem que ter responsabilidade. Meu filho, tu paga a água, tá bom? Eu com a minha mãe, gente, era assim. A minha mãe pagava o telefone, eu pagava a luz e a água, uma ajudava a outra. Mas o defeito do pai é você dizer, vai trabalhar para te sustentar. Aí ele não vai querer saber de ajudar pai, nem mãe, nem ter responsabilidade. Ele vai gastar do jeito dele, da maneira dele, como agrada a ele, como esse filho pródigo fez. Pegou a herança, gastou do jeito dele, da maneira dele, né? Do jeito que ele tinha que fazer. Aí tem pais que o filho namora dentro de casa. E aí, não, você trabalha para comprar suas coisas e o pai tá lá com um monte de conta, de dívidas. Mas aí não diz para os filhos: não, meu filho, você vai trabalhar, eu só quero que você me ajude e pague essa conta aqui. O resto do dinheiro é seu. Tá entendendo? Por quê? Porque ele ainda mora com você. Ele ainda mora. Ele come na tua casa. Aí é muito fácil, né? Tá dentro de casa, não compra nenhum alimento, não ajuda em nada, não ajuda em nada, ainda traz a dívida para os pais. Ainda traz a dívida para os pais. Então, gente, muitos filhos estão passando o que estão passando, a culpa é dos próprios pais. Esse pai aqui, ele deu a herança para esse filho. Não impediu o filho viver a vida dele. A gente não pode impedir os nossos filhos de viver a vida deles, mesmo ou sejam boas ou sejam mais. Você não pode. Você tem que deixar o teu filho crescer. Você tem que deixar o teu filho viver. Você tem que deixar o teu filho aprender, né? Se o teu filho não consegue aprender com teus conselhos, que ele vai aprender de outro jeito. Ele vai aprender chorando, vai aprender passando fome, vai doer no pai e na mãe, vai. Eu via meu pai sofrendo. Dói em mim muitas coisas que os meus passam, né? Dói na gente, a gente vai chorar, mas Deus vai nos sustentar. Minha filha, deixa que eu tô amadurecendo ele, eu tô forjando o caráter dele. Foi isso que aconteceu. O filho pródigo, o caráter dele foi forjado lá no mundo, lá com os porcos. Lá com os porcos, lá perdendo tudo, o caráter do filho pródigo foi forjado lá e ele voltou arrependido, ele voltou com o entendimento que ele nunca devia ter saído da casa do pai dele. Porque uma coisa, gente, o maior erro da pessoa é sair do lugar que está bom. É sair do lugar que está bom. E o que mais as pessoas fazem é sair dos lugares que tá bom para você. E você vai e sai daquele lugar. Saiu por causa da ansiedade. A ansiedade de conhecer coisas novas. Mas você está preparado para conhecer o novo? Você está preparado para viver algo novo na tua vida? Esse filho não estava preparado para viver o que ele achava que ele não tinha vivido, que ele queria viver. Não é verdade? Ele poderia ter saído da casa do pai e ter prosperado, porque ele saiu com uma condições financeiras, com a herança. Mas ele não prosperou, ele perdeu tudo. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos aprender, gente. Vamos deixar os nossos filhos viver a vida deles. Você quer viver a vida do teu filho, você quer viver a vida do teu esposo, você quer viver a vida da tua esposa, você quer viver a vida da tua filha. Você já viu que tem mães que dão palpite em tudo na vida da filha? Tem mães que querem que a filha se vista de tal jeito, que use o cabelo de tal jeito, que arrumam as filhas, que arrumam. Não, você vai comprar essa roupa, você tem que usar essa roupa, você tem que usar esse corte de cabelo. A mãe quer que a filha
Viva a vida dela às vezes. Não, porque eu era assim, porque eu usava isso. Mas não adianta, gente. A tua filha agora, ela vai querer viver a vida dela. A tua vida é tua vida. A vida dos nossos filhos é a vida dos nossos filhos. Então nós ensinamos, o que Deus manda é a gente ensinar o caminho do bem. É a gente ensinar o caminho certo. É a gente ensinar o caminho da verdade, do trabalho, do compromisso, né? É a gente sempre ensinar o certo para nossos filhos. Mas eles vão ter a escolha deles. Nem todo filho de pastor é pastor. Nem todo filho de crente é crente, né? Nem todo filho de alcoólatra é alcoólatra. Nem todo filho de traficante é traficante. Tem filhos de traficante aí que eles são pastores, que eles são líderes, que eles são cristãos. Eu conheço, gente. Eu estou falando do que eu conheço, do que eu conheço. Então, tem filhos de alcoólatras que não são alcoólatras, são advogados. Tá entendendo? Por quê? Porque cada um tem suas escolhas, porque cada um tem a sua vida para viver. Cada um vai ter que ter entendimento do que é certo e do que é errado. Eu não posso escolher pelos meus filhos. Você não pode escolher pelos seus filhos. Se nós pudéssemos escolher pelos nossos filhos, eles não estariam sofrendo, gente. Nem Deus escolhe por nós. Você está entendendo o que Deus quer dizer? Se você quer sofrer, Ele deixa você sofrer. Se você quer sofrer, Ele vai deixar você sofrer, meu querido. O que Ele vai fazer? Se você quer estar na vida errada, você quer estar nas drogas, você quer estar no álcool, você quer estar na prostituição, você quer estar no adultério, Ele deixa. A escolha é sua. Ele prega a verdade. Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não vivam no adultério. Filhinhos, não vivam na prostituição. Filhinhos, não se afaste do caminho. Filhinhos, saiam do mundo. Venham para perto de mim. Estejam sobre minha proteção. Estejam sobre minha cobertura. Estejam na minha presença. Me busquem quando podem achar. Mas a escolha é sua, a escolha é minha. Deus, como Pai, Ele não obriga você a receber Jesus na tua vida. Deus, como Criador do céu e da terra, Ele não obriga você a viver o reino de Deus. Ele mostra para você, meu filho, o que eu tenho para te dar é isso. O que o mundo tem para te dar é isso. Esse pai aqui, ele mostrou o que ele tinha para dar para o filho dele. E o filho quis viver as coisas do mundo. O pai deixou. O pai deixou. Só que esse filho, ele comparou a vida que ele tinha com o pai e ele comparou a vida que ele estava vivendo no mundo. E ele tomou uma decisão. Pequei contra o pai, pequei contra o céu. E voltou para a casa do pai. O arrependimento que leva à mudança de caráter, que leva à mudança de vida. Então não existe alguém chega com você, pede perdão e pratica o mesmo erro. Significa que essa pessoa nunca se arrependeu desse erro. Porque aqueles que verdadeiramente se arrependem do seu erro, eles não voltam mais para esse erro. Se as pessoas voltam para o erro, é porque não houve arrependimento, gente. É porque não houve. A própria palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, ele tem fruto desse arrependimento. Ele tem mudança de vida. Se você prestar atenção, teu filho já pediu perdão não sei quantas vezes e continua errando, e continua no mesmo erro. Por quê? Pediu perdão da boca para fora, pediu perdão só para te enganar, pediu perdão só para conseguir aquilo que ele queria de você, mas sem arrependimento. Então, todo perdão, ele tem que vir com arrependimento. Errei, entendeu? Quando gera aquele entendimento que você errou, verdadeiramente haverá uma mudança na tua vida, na minha vida, na vida dos nossos filhos.